Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da nossa série Liderança que Transforma. O próximo nível começa aqui. É uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente, conosco, né, nesse momento tão importante, um encontro, né, muito importante. Mas para quem está chegando agora, deixa eu contar um pouquinho sobre essa série de lives, certo? São 11 lives que nós estamos fazendo. Nós temos o objetivo aqui de realmente provocar reflexões importantes sobre liderança, sobre cultura organizacional, sobre pessoas, comportamento e também os desafios, que não são poucos, que os líderes enfrentam diariamente, não é verdade, pessoal? Vamos conversar aqui, então, sobre todos esses assuntos que impactam, né, o dia a dia da liderança. E hoje eu queria começar com uma provocação que vai ser o tom da nossa conversa, com uma pergunta bem simples. Sua área cresceu, mas você está crescendo junto? Né? Por que eu faço essa pergunta, gente? Porque existe uma situação muito comum que eu vejo, que eu percebo e acompanho dentro das empresas, dentro das organizações, que nada mais é do time estar crescendo, as demandas aumentando, as metas cada vez mais desafiadoras, a responsabilidade em relação a tudo isso sempre com um peso maior, e com isso a complexidade da liderança sempre aumenta, né? Mas muitas vezes eu percebo que o líder, ele tenta, nesse processo todo, nas mesmas atitudes, com as mesmas ferramentas. Então, o líder ele continua tentando liderar todas essas questões, esse novo cenário, da mesma forma que ele liderava quando tinha, de repente, a metade da equipe, quando as situações, os conflitos não eram tão constantes, não é? E quando a responsabilidade talvez não tivesse tanto peso do jeito que tem hoje. E aí começam a surgir alguns sinais, né? Então a gente percebe que os líderes estão colocando muita energia e tendo pouco avanço. Ele começa a gerar excesso de reuniões, ou muitas vezes até exclui essas reuniões por falta de tempo. E a sensação de sobrecarga para esses líderes é constante. Se sentem, então, cansados, desanimados, com dificuldade de delegar. E aí, com tudo isso, existe junto a sensação de que tudo está dependendo desse líder. E aí, a pergunta que eu trago para vocês aqui hoje, para que a gente possa amadurecer essa ideia, será que o problema ou esta situação está realmente no time? Ou será que a nossa liderança ainda não conseguiu evoluir na mesma velocidade deste desafio? Porque eu sempre falo, gente, que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Então, nós precisamos entender esse movimento. Bom, dito tudo isso, eu sou Sônia Alves, CEO da NexaMind, especialista em desenvolvimento organizacional e humano, em cultura organizacional, em análise comportamental. E hoje, gente, para conversar aqui com a gente, eu trouxe duas pessoas muito especiais. Eu trouxe a Loiva, que trabalhou comigo durante um bom tempo e que desenvolve um excelente e importante trabalho e papel, né, principalmente em gestão de pessoas e RH. Então, eu trouxe a Loiva aqui, conosco, vou colocar a Loiva aqui no palco. Loiva, por favor, seja bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite, estar com a gente aqui hoje, e eu gostaria que você se apresentasse para a gente, Loiva, por favor. Olá, em primeiro lugar, muito obrigada, Sônia, pelo convite, é sempre uma honra participar do que você faz, porque eu tenho uma profunda admiração por você, né? Bom, eu sou administradora de formação, tenho algumas especializações, mas, assim, eu acho que a maior especialidade, na verdade, é mexer com gente. São quase 7 anos diretamente em áreas de RH e, além disso, cerca de 12 anos em funções de liderança, né?
Então, eu aprendi a lidar com pessoas, a mexer com gente, eu sou apaixonada por isso, especialmente no desenvolvimento de pessoas. Eu acredito muito, muito mesmo, que a gente consegue fazer uma vida melhor, um mundo melhor, a partir do desenvolvimento humano. E isso é uma necessidade que todos nós temos, de nos desenvolvermos, mas também de desenvolvermos pessoas que estejam conosco. Então, tem sido minha área de aprofundamento de estudos, tem sido uma constante, porque os líderes também precisam ser desenvolvidos. Muitas vezes a gente assume uma função de liderança em razão do nosso conhecimento técnico sobre determinada atividade, mas poucas vezes nós estamos preparados de fato para liderar. E eu vejo que nesse nível tático talvez seja a maior carência das empresas o desenvolvimento dessas lideranças, porque é isso que vai trazer melhores resultados para o negócio, é isso que vai diminuir rotatividade de pessoas, é isso que vai fazer o time desenvolver. Então, eu vejo, assim, uma carência no desenvolvimento de lideranças. Perfeito, perfeito, Loiva, muito obrigada. Agora, então, Loiva, para estar aqui com a gente, né, eu gostaria também de chamar o Rodrigo, e o Rodrigo, gente, vocês vão verificar, né? Ele tem desenvolvido e acompanhado líderes de uma forma incrível. Então, ele foi desta camada operacional, então ele começou aí, ele tem uma bagagem enorme dentro de organizações, ele começou no operacional e ele foi crescendo, subindo nos níveis de liderança, e ele está aqui hoje, gente, para contribuir, eu tenho certeza que muito conosco, com as reflexões que ele vai trazer. Então, eu entendo que o Rodrigo é uma grande referência em liderança. Então, eu trago aqui, Rodrigo, por gentileza, vou te colocar aqui junto com a gente. Se apresente, Rodrigo, porque eu tenho certeza também que, assim como a Loiva, você tem muito aí para contribuir com a nossa live. Por gentileza, Rodrigo. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigado, primeiramente, à Sônia, né, pela sua oportunidade, e aqui pela Loiva também, é um prazer te conhecer. Pegando o gancho aqui, né, pessoal, da Loiva, do que ela acabou de falar, né, eu me chamo Rodrigo, tá? Trabalho no varejo aí há mais de 20 anos, e comecei como empacotador, e realmente, Sônia, foi ali desde o começo, né, da minha trajetória profissional, né, e aí fui galgando, né, virei repositor de supermercado, e aí repositor líder, e aí sublíder, encarregado, até chegar ao nível aí de gerente, né, gerente de operações, gerente geral, né, e realmente o que a Loiva falou faz todo sentido, né, o desenvolvimento de pessoas, né, o maior investimento que nós, como empresas, devemos fazer, porque realmente traz um resultado, né? Realmente é algo que acontece, é palpável, né? Você vê a questão de liderança situacional, por exemplo, né? Você traz ali o líder para se adaptar àquela liderança que você é autocrático, ou é democrático, ou você é liberal, que estilo de liderança que você trabalha, como que você desenvolve o seu líder para ele se adaptar às demandas, né, da empresa, e isso que a Lúcia falou é muito importante, eu acho que toda empresa deveria olhar para isso com muito carinho, com muito respeito e com muita responsabilidade também. Que legal, Rodrigo. Eu acho que isso tudo que vocês trazem é muito importante. Eu costumo dizer que existem algumas armadilhas no crescimento da empresa, né? Ou do setor, ou do negócio, porque quando cresce, normalmente os donos, os diretores, os CEOs, eles olham muito para faturamento, para estrutura, para processos, para tecnologia.
né? E não digo que não deva olhar, deve, né? Faz parte desse crescimento. Mas o que a gente percebe é que pouco se olha para quem está sustentando tudo isso, que são as pessoas, né? E principalmente a liderança, porque muitas vezes a empresa cresce, mas o modelo mental líder, ele continua o mesmo. Ele não teve ali um crescimento junto com o crescimento da empresa no patamar que a empresa está, né? O que a gente está almejando, o que a gente está querendo alcançar. E aí começa a gerar, eu acredito que um desgaste, né, para todos. Porque quando existe um desgaste no líder, eu falo que esse desgaste ele acaba descendo um nível, acaba indo para o nível operacional, para os liderados, né? Porque ele continua tentando resolver desafios que agora eles estão maiores, com a mesma forma de pensar, de decidir, de liderar que funcionava anos atrás, mas que infelizmente ou felizmente hoje não funciona mais, não é? E aí, Rodrigo, com tudo isso que a gente está falando aqui, com toda a experiência que você trouxe quando você se apresentou, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, que você contasse para a gente como que você se sentiu quando você recebeu a sua primeira promoção para ser líder. Essa é a primeira pergunta, né? Então, como que foi assim? Você era do operacional e aí você recebeu essa promoção. Qual foi o seu sentimento? E se você se sentiu preparado para esse desafio que te esperava ou não, se você foi desenvolvido para isso, ou você teve que buscar esses conhecimentos e desenvolver novas habilidades e competências, e qual foi, diante de tudo isso, o seu maior desafio? Então, o meu maior desafio foi estar em aprendizado contínuo, né? Fazer parte ali dos processos de melhoria contínua para desenvolvimento. Mas quando eu recebi minha primeira promoção, eu me senti muito feliz, né? Me senti bastante eufórico também, contente, porque estava ali sendo promovido pela empresa, é um reconhecimento, né? Só que quando eu olhei para o tamanho da responsabilidade, eu vi que eu precisava me capacitar, né? Eu precisava me desenvolver. E, para isso, eu busquei alternativas, cursos, como iniciar ali uma faculdade para começar a desenvolver esse mindset, né? Essa mudança de mente ali do nosso dia a dia. Porque a liderança dentro de uma corporação, ela é dinâmica. Então, a gente toda hora está falando com pessoas diferentes, tá falando com o cliente, está falando com o colaborador, está ali em interface com o diretor da empresa. Então, realmente, a gente teve que buscar o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, buscar ali cursos de relacionamento interpessoal, buscar curso ali de comunicação não violenta, buscar vários cursos, né, ali técnicos para aprender a se adaptar no ambiente corporativo, né? É a questão de adaptabilidade mesmo. Então, para a gente ter uma formação, tivemos que buscar um conhecimento, né? E se preparar para o desafio. Mas realmente não estava totalmente pronto. A operação, né? A busca, a vontade de trabalhar e de querer fazer o melhor sempre, estava dentro de mim, mas o desenvolvimento da mente, né, o desenvolvimento de querer fazer as coisas tecnicamente falando, não, eu tive que buscar bastante cursos, buscar bastante aprendizado com as lideranças já mais antigas, né, com o pessoal do RH, com os psicólogos da empresa, então eu tive bastante vontade de desenvolver isso. Mas, assim, graças a Deus eu vi que realmente funciona. Que legal, Rodrigo. E você traz, então, questões assim muito importantes, porque é o que a gente vê, né, nas empresas. Mas antes de eu fazer as minhas considerações aqui com tudo que você trouxe, eu gostaria de ouvir também a Loiva, né, com essa experiência que ela tem em RH, que ela vivencia, né, essa ponte de
diretoria com líderes e com equipe, né, que o RH ele faz essa ponte, o RH é um RH estratégico, e é justamente esse o perfil e a função, né, do RH estratégico. Eu gostaria que a Loiva comentasse aqui com a gente o que ela percebe dentro da experiência dela, que seria o primeiro sinal de que um líder começou a ficar pequeno para o tamanho do desafio que carrega hoje. Como que o RH, Loiva, consegue perceber isso? Eu acho que uma dos alertas, os gatilhos que a gente começa a perceber é o desequilíbrio na gestão de conflitos. Porque os conflitos ocorrem sempre, é natural, onde tem gente, tem conflito. Mas quando o líder perde a mão, né, na hora de conduzir gerenciar esses conflitos, eu acho que é um momento de alerta, de vamos chegar, vamos se aproximar e vamos tentar auxiliá-lo, porque a liderança ela é muito solitária. Os desafios são grandes, as pessoas são diferentes, cada uma tem um perfil diferente, você precisa ter a habilidade de lidar com todos esses perfis e conseguir extrair os resultados que você busca. E quando o líder perde a mão nessa gestão de conflitos, nessa condução, eu acho que é o momento em que é o gatilho para você se aproximar e para resgatá-lo e para tentar, porque às vezes podem ser coisas simples, pode ser um momento de cansaço, ele está extenuado e em função disso tem um desequilíbrio de perfil ali, né? Os resultados também sou muito orientada por resultados, e eu acho que a empresa precisa ter resultados, porque ela tem que ter sustentabilidade. Então, quando os resultados não estão sendo atingidos, a gente precisa compreender o que está acontecendo. E quando eu falo a gente, o RH estando junto, a diretoria estando junto, e os pares também, porque os setores eles não caminham sozinhos. Nenhum setor é independente dentro da empresa, porque todos eles se relacionam, nós somos parte de uma engrenagem. E então a gente precisa se aliar a isso. Quando um líder não está atingindo uma pessoa que, né, apresentava um bom desempenho e não está mais conseguindo performar como ocorria, eu acho que é um momento de haver um resgate ali. Vamos entender o que está acontecendo. Às vezes, todos nós temos um momento em que a gente precisa de auxílio. A gente não está com a bateria 100% todos os dias, a vida toda. Há momentos em que você dá uma baixada ali na sua energia, e esse é o momento que eu acho que a liderança é mais solitária. Então, quando penso que o melhor momento para a gente oferecer auxílio para compreender o que está acontecendo, seja um momento de desequilíbrio em que você precisa resgatar esse líder. Bacana, Loiva. E eu compartilho, né, com essa sua colocação, porque assim, olha, nessa minha experiência aí de 30 anos, mais de 30 anos, aí nas lideranças, né, em cadeiras de líder mesmo, e mentora, visitando aí empresas, acompanhando líderes, eu percebo que os sinais, os primeiros sinais, né, eles aparecem no comportamento, e é o que você traz, né, quando você fala aí na questão da gestão de conflitos, né, então, qual é o comportamento desse líder para fazer essa intervenção, e o comportamento das pessoas, né, então, por isso, eu sou muito fã aí da análise de perfil comportamental, porque eu entendo que o comportamento, ele fala muito sobre a gente, né, e como a gente conduz
as situações, né? E entender também o perfil do nosso colaborador é muito importante, ou do nosso liderado, né? Então, dessa forma, eu vejo que o líder, ele fica mais ansioso, ele fica mais sobrecarregado, ele fica mais controlador, ele fica mais presente em tudo, porque ele acha que se ele não estiver ali, a questão não vai conseguir ser resolvida, né? Então, ele acaba tomando conta de tudo isso, de todas essas demandas operacionais, como o Rodrigo também trouxe aqui, né, da preocupação, mas ele acaba se distanciando do que é o mais importante para um líder, que ele se distanciando do estratégico, né, da estratégia para trazer mais resultados, da estratégia para que os liderados, né, estejam mais motivados, engajados e produtivos para alcançar os seus resultados. Então, eu entendo que talvez muitos líderes, e até mesmo você que está aqui nos assistindo, possa estar vivenciando exatamente tudo isso que a gente colocou aqui, muitas vezes sem ter a consciência, sem ter esse mindset que o Rodrigo trouxe aqui. Então, dito isso, pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão aqui na sala junto com a gente. Se vocês puderem, escrevam no chat, até para a gente entender e direcionar nas próximas lives realmente o sentimento de vocês. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí qual que é o maior desafio que você, enquanto líder, encontra hoje na sua liderança. Então, coloque aí, número 1, se for delegar. Minha maior dificuldade, o meu maior desafio é delegar. Coloca número 1. Se você entende que é desenvolver a sua equipe, coloca número 2. Se você acha que o maior desafio seu hoje é pensar estrategicamente, coloca 3. Se for falta de tempo, 4. E se você estiver se sentindo extremamente sobrecarregado, coloque número 5. Até para a gente entender, né, o perfil de liderança que você tem hoje, né? Então, como que a gente pode te ajudar melhor, ok? Bom, eu brinco sempre que essa live, pessoal, essa série de lives é para gente grande. Eu sempre falo isso em todas as minhas lives. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente fala que a gente está trazendo pontos para a gente grande, a gente pode tocar, de repente, em algum ponto que pode ser um ponto desconfortável para você, mas são pontos que a gente precisa falar, a gente precisa trazer, porque a gente está falando aqui em desenvolvimento de liderança. Então, essa questão é extremamente necessária, né? Então, muitas vezes, nós líderes, e eu me incluo nessa questão, a gente acredita que a gente está ajudando, mas às vezes, sem perceber, nós estamos nos tornando ali o gargalo da nossa própria equipe, nós estamos no objetivo, vamos dizer assim, de trazer os resultados, de fazer a coisa acontecer, tudo tem que passar por nós, né? Tudo tem que ter a nossa aprovação, tudo depende da nossa presença. E quanto mais nós líderes fazemos isso, mais a gente impede o time de crescer. Menos autoridade, menos autonomia, menos responsabilidade a gente atribui para esses liderados, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, existe uma frase que eu sempre gosto de trazer nas minhas mentorias, né? Falando ali com os líderes, falando ali com os empresários, é que aquilo que você não desenvolve nas pessoas, você terá que carregar sozinho. Porque se eu não desenvolvo o outro para fazer e o negócio precisa acontecer, quem tem que fazer? Nós líderes, né, Loiva, Rodrigo? Nós que vamos ter que dobrar a camisa ali e colocar a mão na massa, no operacional, né? E não é o nosso papel enquanto líderes, né? Então, isso daí tem um peso muito grande, tem um custo muito grande, tem o custo emocional do líder, tem o custo operacional de toda a equipe e tem o custo financeiro da empresa. E aí, Loiva, eu gostaria que você trouxesse para a gente aqui, você acredita, você aí acompanhando, né, lideranças, você já foi coordenadora, você, né, já foi aí
teve cargos de alta liderança, você acredita que é comum os líderes confundirem estar presente ali na situação com centralizar tudo nele? E por que isso você acha que acontece? Sim, e eu volto ao ponto inicial da questão do desenvolvimento da equipe. Porque quando eu tenho que estar presente, é porque eu não estou confiando na minha equipe. E por que é que eu não estou confiando na minha equipe? Ah, porque eles não fazem nada certo. Não, espera aí. Mas você desenvolveu a sua equipe, você orientou, você delegou, você atribuiu responsabilidades, até que ponto você deu autonomia para a sua equipe? Então, quando você desenvolve, que você ensina as pessoas, é igual quando a gente tem uma criança. Depois que a gente ensina ela a andar, você não precisa estar andando segurando a mãozinha dela. Você deixa ela andar, você deixa ela correr. Ela está se desenvolvendo da mesma forma com os liderados. Você ensina, orienta, acompanha a princípio, né? A princípio você acompanha até que ele se sinta seguro e você veja que ele está fazendo e pronto. Deixa essa criança andar, deixa ele correr. Mas a gente precisa desenvolver as pessoas e a única forma de você desenvolver é você ensinar, orientar, você vai aparando arestas. Eu falo que a gente só cresce no desconforto. Ah, mas as pessoas não gostam de fazer isso. Ensine elas, acompanhe, oriente. Se for necessário, vez por outra, é claro que você vai verificar se está correndo da forma como foi desejado, como foi orientado, mas é preciso permitir que as pessoas tenham espaço também para se desenvolver. E, Sônia, é uma coisa que muitas pessoas, muitos líderes de níveis intermediários tal, perdem a oportunidade de crescer porque não prepararam pessoas para a sua sucessão. Então, tem algumas lideranças que eles têm tanto medo de entregar tudo ou não confiam na sua equipe, não desenvolvem sua equipe, que perdem a oportunidade de crescer porque não tem ninguém para substituí-los na sua saída. Então, um bom líder, realmente, ele desenvolve sucessores. Você orienta, você ensina, você explica, você dá autonomia para as pessoas que trabalham com você, porque só assim você pode entregar. Aquela velha frase de que é o olho do dono que engorda o boi. Gente, é claro que um gestor, um líder, um presidente, ele precisa acompanhar, sim, os resultados, é óbvio, mas ele não precisa estar presente, ele não tem que centralizar todas as decisões. Algumas decisões mais estratégicas, sim, só o líder vai poder tomar, mas essas decisões do dia a dia, você dá um limite. Assim como quando você tem um vendedor numa loja, você fala, não, até 7% de desconto, você pode, acima disso, você insulta. Então, você dá uma liberdade, você dá uma autonomia para a sua equipe, mas para que você possa dar essa autonomia, ela tem que estar preparada para desenvolver as atividades dela. E é isso que a gente fala da necessidade de desenvolvimento. Então, você precisa dar autonomia. Para que você dê autonomia, você tem que treinar muito bem a sua equipe. Ela tem que estar muito bem orientada, saber exatamente o que é que ela precisa fazer. Então, coisas muito básicas, como descrição de funções, mapeamento de processos, isso é primordial para que as pessoas consigam caminhar, fazer o seu dia a dia do seu trabalho, sem sobrecarregar a sua liderança. Nossa, Loiva, você trouxe uma questão importante, né? Porque visitando várias empresas, aí a gente percebe que não tem essa questão desses processos bem definidos, né? Então, muitas vezes, o líder, ele não entende até
até que ponto que eu posso cobrar, porque não sabe quais são as entregas que esse liderado tem que fazer realmente, né? Então, e o liderado também, por não entender, não ter uma descrição de cargos, né, de funções, de atividades dele, muitas vezes ele também não entende. Eu tenho que adivinhar o que eu preciso fazer, ou alguém precisa me falar o que eu preciso fazer para eu fazer. E uma outra questão, Loiva, que eu vejo, que eu escuto muito nas empresas, é assim, mas eu contratei ele para isso, ele tem que saber, ele já veio de uma outra empresa com essa mesma função. Ok, só que cada empresa tem as suas atividades dentro da sua função. E a gente precisa entender que as empresas são diferentes. Então, por isso que muitas vezes no RH eu sempre falo, não adianta você dar Ctrl+C, Ctrl+V. Você precisa desenvolver as coisas para a sua empresa, né? Então, a descrição de cargos, ela é fundamental, o mapeamento de competências para aquela função também é fundamental. Então, são processos que as empresas precisam sim fazer para que a gente consiga até cobrar mais, né, dos nossos liderados, que os líderes eles entendam qual é o papel deles dentro desse processo e até para depois a gente conseguir avaliar isso, como você também trouxe aqui, numa avaliação de desempenho. Como que eu avalio? Eu tenho que avaliar de acordo com as atividades que estão ali dentro da descrição de cargos, dentro do mapeamento de competências que a gente contratou essa pessoa, né? Então faz muito sentido. Loiva, a sua internet está travando um pouquinho para a gente, mas não sei se para o Rodrigo também tá, Rodrigo? Tá um pouquinho, né? Pessoal, mas está dando para entender o que a Loiva está falando, assim, a fala dela não trava, o que está travando a imagem, mas coloquem aí no chat se realmente está atrapalhando vocês aí ou não, mas a gente vai dar sequência aqui, tá bom? Não está atrapalhando a fala, é só a imagem que às vezes congela, tá, Loiva? Mas a fala, para mim, aqui está chegando tranquilo. Ô, Rodrigo, dito tudo isso, né, as considerações da Loiva, aqui o que eu trouxe também, como que você enxerga isso acontecendo no dia a dia que você acompanha, né? Como que você percebe ali que os líderes, eles confundem estar presente de centralizar as tarefas, centralizar as demandas, né? Me traz, assim, até para a gente elucidar, exemplos práticos que você percebe no dia a dia essa questão. Você consegue trazer alguma coisa nesse sentido para a gente? É uma diferença muito grande do líder ser o controlador e do líder estar próximo da equipe, né? E isso também depende muito dos processos que estão introduzidos na empresa, né? Ou até mesmo em algumas ocasiões não tem nem processo nas empresas, né? Então fica meio que indefinido. Então a pessoa começa a jornada de trabalho sem saber por onde começar e sem saber como terminar. Então o nível de maturidade, às vezes, está travado em uma só pessoa. E olhando assim na prática, você tem que colocar realmente a mão na massa para fazer as coisas fluírem, para fazer as coisas acontecer, meio que na marra mesmo, né? Porque às vezes o processo está centralizado em alguém e aí você não consegue desenvolver o trabalho, não consegue dar continuidade. A pessoa às vezes está almoçando ou se ausentou da empresa por algum motivo de força maior e aí o processo fica travado naquela pessoa. Então a gente entende que o nível de maturidade da empresa não está ainda no nível de direcionamento ou de delegação, né? Então, realmente, as empresas pegam muito nisso, na questão, não é questão de confiança, é questão de introduzir os processos e deixar os processos definidos para que as pessoas possam aprender, se desenvolver e executar as tarefas que ficam ali no dia a dia da empresa, né? Excelente, é isso mesmo, Rodrigo. Concordo com você, né, com o que a Loiva trouxe. São processos, né? E os líderes eles precisam entender desses processos e aplicar esses processos junto com a equipe. E isso também tem muito a ver com a cultura, né, da organização, né, com a cultura ali da empresa. Eu acho que faz muito sentido. Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando aí das nossas discussões e pensando nesse aprofundamento, né, para a gente
expandir essas discussões e entender muito, às vezes, as dores de vocês, para tentar contribuir, até num ambiente mais seguro, num ambiente onde a gente tem vários líderes, que de repente nós estamos com uma situação e alguém já passou por isso, tem já a forma de como ela gerenciou, administrou esses conflitos. Nós criamos uma comunidade chamada Liderança que Transforma, justamente para isso, né, para que a gente consiga dar sequência nessas reflexões que a gente está tendo aqui toda semana. Então, o objetivo é que a gente, dentro dessa comunidade, a gente consiga trocar as experiências, colocar ali anseios, né, colocar ali dúvidas, mas nós também vamos postar ali conteúdos exclusivos, nós vamos colocar materiais complementares a essas lives que a gente está trazendo, a gente vai colocar algumas ferramentas, reflexões, né, e sempre a gente vai estar colocando novidades sobre a próxima live, né, então as informações, quem vai estar junto com a gente, né, a data, tudo certinho. Nós vamos colocar o link aqui no chat para vocês também poderem acessar, mas eu também vou compartilhar, vou pedir licença aqui para os meninos aqui no palco, eu também vou compartilhar aqui para vocês, se vocês não estiverem utilizando o celular para assistir a live e tiver com o celular na mão, já entra aí, já projeta o seu celular aí e faz a leitura, carrega esse QR Code e já entra aí no nosso grupo, que vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente, né, nessa comunidade, para que a gente possa aí trocar mais ideias, mais informações. Tudo bem? Bom, acho que já deu tempo. Vamos voltar aqui. Quem não conseguiu, a gente vai colocar ali também no chat, já para vocês, o link, tá? Para que vocês entrem e façam parte da nossa comunidade. Bom, dando continuidade aqui, pessoal, eu queria propor uma reflexão muito simples de todos que estão aqui presentes. Mas eu entendo que essa reflexão, embora simples, ela é extremamente poderosa. Porque existe um ditado que diz assim, que a empresa é o reflexo do dono. Eu tenho um mentor, o André Menezes, que ele fala muito sobre isso, né, que a empresa é reflexo do dono. E aí eu acrescentaria nessa frase que o time é reflexo da liderança. Né? Então, pensando nesse ditado, imaginando que o meu time é reflexo, né, da minha liderança, então imagine que seu time é um espelho. O que ele revelaria sobre você enquanto líder? Né? Então, vamos fazer essa reflexão. Olhe para o seu time como se você estivesse olhando para um espelho. O que você vê? Né? Porque muitas conversas que eu tenho, muitas escutas ativas que eu faço nos encontros e nos meus atendimentos, em mentorias com empresários, com gestores, com líderes, todos eles relatam, ou a maior parte deles, né, não vamos generalizar, né, mas a maior parte deles relatam que, ao olhar para a equipe, eles enxergam falta de autonomia da equipe, falta de iniciativa, que não tem tanta proatividade, que não tem comprometimento, que esse time tem muita dependência. E aí a gente coloca toda essa carga, vamos dizer assim, negativa, em cima dos liderados, né? Do time. Porque o time não entrega, porque eu preciso trocar essas pessoas, e aí a rotatividade é muito alta. Eu estou percebendo que nas empresas a rotatividade está sendo assim muito elevada, né? E quando eu escuto isso dos líderes e dos empresários, a pergunta que eu faço é a seguinte: quais desses comportamentos, né, que você, enquanto líder, está ajudando a construir? Então, quando eu falo assim que meu time não tem autonomia, quanto que eu estou ajudando meu time a construir essa falta de autonomia? Né? E aí, eu fico me perguntando assim, nossa,
mas você está dizendo que eu, enquanto líder, estou construindo um time dependente? Gente, eu preciso dizer que sim, né? Que você ou nós, enquanto líderes, quando nós agimos dessa forma, nós estamos sim criando times dependentes, porque times não nascem dependentes, eles aprendem a ser dependentes, né? Assim como eles aprendem a ter autonomia. É aquela questão que a Loiva trouxe no exemplo dela, na analogia que ela fez com a criança, né? Quando a gente está ensinando ela a andar. Quando a gente ensina a criança a andar, a gente tem todo esse cuidado de pegar na mão, de estar junto, de estar ali apoiando. Só que quando a criança ela já está dando seus primeiros passos, o que a gente faz? A gente elogia, a gente bate palma, a gente incentiva ela a que ela continue andando sozinha. Não é isso? Então a gente vibra, a gente recompensa, a gente estimula. Então, é isso, fazendo essa analogia que a Loiva trouxe com os nossos liderados, o quão nós estamos também incentivando, quando a gente vê que ele teve autonomia, que ele fez uma entrega, que ele teve um posicionamento proativo, o quanto que a gente está valorizando isso, ou o quanto a gente está ali reprimindo essa autonomia para que ele realmente seja dependente do que a gente queira que ele faça, né? Então, eu quero que vocês parem agora, né, e façam essa reflexão, porque é uma reflexão, gente, importante. Não é porque eu dou autonomia para o meu colaborador e dentro de um limite, como a Loiva também trouxe aqui, né, o Rodrigo também trouxe, a gente tem que dar o limite. Olha, até aqui você pode ir, como a Loiva trouxe, até 7% de desconto, você tem essa autonomia para dar na sua venda. A partir desses 7%, talvez seja o líder, que tem de 7% a 12%, ele pode chegar, mas então, desses 7% a 12%, eu preciso levar esse caso para a minha liderança, para ele estudar e ele entender se vale a pena dar um pouco mais de desconto para a gente garantir esse cliente ou não. Então, a minha autonomia é até os 7%. E é assim mesmo, gente. É desse jeito. O que eu tenho que fazer, então? Qual que é a autonomia que eu vou dar para o meu líder, para o meu liderado, para que ele consiga trazer os meus resultados? E, Rodrigo, eu sei que esse ponto, ele é bem delicado, né? Da gente trazer, mas conversas difíceis, elas precisam acontecer aqui na nossa live, no Ambiente Seguro, mas também dentro das organizações, né? E dessa forma, na sua visão, qual é a relação entre o comportamento do líder e o comportamento que aparece no time? Porque aqui a gente está falando de ser um reflexo, né? Então, eu queria que você me trouxesse aqui qual que é a relação? Existe essa relação? Você também vê isso na prática, que o comportamento do líder ele reflete no comportamento da equipe? Como que você vê isso nas empresas que você atua? Então, isso, né? Quando uma incoerência entre o líder e o liderado, né? A confiança começa a quebrar, né? E essa palavra é uma palavra-chave, né? A confiança. Porque se não tiver confiança, não existe engajamento. E se não tem engajamento, não tem desenvolvimento. E as pessoas precisam entender que ali é um ambiente de trabalho, mas um ambiente de desenvolvimento também pessoal e profissional, né? Até porque eu vejo as empresas, né, as organizações, colocar com muito orgulho missão, visão, valores, e muitas das vezes as próprias empresas não colocam em prática, né? Então, o líder, ele tem que ser exemplo, ele não pode falar e não fazer. Então, para isso começar a ter um desenvolvimento, que as coisas comecem a funcionar, as pessoas têm que gostar de pessoas, os líderes têm que gostar de gente, e tem que ter a palavra correta, resiliência, poder respirar, doutrinar, treinar essa pessoa, direcionar essa pessoa para que ela possa ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor, né? Porque
se não o comportamento do liderado, se não compactuar com o líder, tem alguma coisa ali no processo que não tá bem definido, né? Tem alguma coisa que está meio que errado ali dentro da empresa. Não faz sentido, né? Porque a gente ouve muito, né, falar de líderes que são mal, né? E às vezes não é a pessoa que é ruim, não é a pessoa que é má, é a pessoa que não foi desenvolvida, foi a pessoa que não buscou conhecimento, que não buscou aprender, né? Acha que já está pronto, acha que já sabe de tudo, acha que já domina, né? E aí acaba fechando a mente para não estar desenvolvendo mais, para não estar aprendendo mais, e aí sim colocar em prática no dia a dia e desenvolver também a sua equipe. Porque quando você desenvolve a equipe, o seu trabalho fica mais leve, o ambiente fica mais leve, o ambiente fica saudável e todo mundo se sente parte do negócio, todo mundo se sente parte do crescimento da empresa, todo mundo se sente parte do crescimento profissional, né? Então, líder, hoje ele tem que ser aquele desenvolvedor, né? Líder que pega as pessoas com carinho, com respeito, como a falou e feliz aqui, nas suas palavras, né, de pegar e ensinar com carinho, como se fosse ali uma criança mesmo, porque as pessoas dependem de alguém que direcione elas hoje, né? Então, muitas das vezes as pessoas precisam só falar, olha, você tem um potencial, você é uma pessoa que sabe fazer bem feito, você é diferente do que você faz, mas precisa fazer um curso de Excel, um curso de relacionamento interpessoal, precisa fazer uma faculdade, você precisa se preparar para o mercado de trabalho, não para o lugar que você está, até porque o mercado de trabalho é muito amplo, né? Precisando aí de pessoas capacitadas para as suas empresas, né? E como você falou também, né, cada empresa tem suas particularidades, né? Mas as empresas hoje, os empresários, devem entender que se o líder, ele está na mão da loja. Travou um pouquinho aqui para mim, Rodrigo, nessa questão que você falou dos empresários. Travou para você também, Loiva, aí? Uhum. Repete para nós, Rodrigo, você pode só repetir essa questão, por favor, dos empresários? Eu não consegui ver o final do raciocínio. O que eu falei que os empresários devem entender o líder, né, o líder da sua empresa, ele deve ser um líder desenvolvedor, um líder ali que gosta de pessoas e incentive as pessoas a desenvolver no seu dia a dia, mentalmente e profissionalmente também, né? Então, ele tem que entender que se esse líder não for um líder desenvolvedor, ele está totalmente na contramão do nosso mercado de hoje, né? Podemos dizer assim que na contramão daquilo que podemos dizer que é lógico, né? Que é fazer as pessoas se sentirem confortáveis, se sentir em desenvolvimento. É isso. Legal. E quando você traz isso, Rodrigo, eu percebo assim nas nossas conversas também, que muitas vezes os líderes, eles aceitam, né, essa promoção, ele ser líder, mas ele entende que é de responsabilidade do empresário, do dono da empresa nessa capacitação. Então, eu acredito que aí seja uma mão de via dupla, né? Porque assim, a empresa sim, ela precisa desenvolver essa pessoa para que ela consiga conduzir a equipe de uma forma que dê resultado. Mas eu, enquanto líder, eu preciso também investir na minha carreira, porque eu sou líder, eu estou em desenvolvimento. Então, eu também preciso ser corresponsável pelo meu desenvolvimento. Eu não posso só esperar que o desenvolvimento venha a partir do outro, né? Eu preciso, já que eu assumi essa responsabilidade, a responsabilidade do desenvolvimento também é meu, não é? E a gente percebe muitas vezes que quando isso não ocorre, a empresa acaba perdendo aquele bom operacional, que era aquela pessoa que fazia as entregas muito bem, e ela acaba perdendo também esse líder, porque ele não se desenvolveu, ele não está conseguindo gerenciar o seu time,
e a empresa acaba tendo que realmente trocar, né, a liderança. Então, a empresa acaba perdendo ali um bom operacional e também o líder, que acabou não dando muito certo. E aí isso me leva a uma reflexão importante quando você traz essas questões, porque quando nós falamos realmente de comportamento, de confiança, como você trouxe na sua fala, inevitavelmente nós estamos falando sim de cultura organizacional, como você trouxe, né? E a cultura, ela não são só os valores que estão na parede, elas são os comportamentos praticados, é aquilo que você trouxe, né? Tem que ser praticado, a gente tem que enxergar isso no dia a dia, né? Que são reforçados pelos líderes. Então, eu sempre falo que o líder é o guardião da cultura, é ele quem tem que propagar, né, toda essa questão e sustentar, né, os valores que a empresa tanto preza, né, que é a cultura organizacional. E aí, Loiva, muitas empresas, elas investem tempo e muitas vezes dinheiro em consultorias aí para definir missão, visão e valores. Mas percebemos que no dia a dia as pessoas observam muito mais o comportamento da liderança do que os discursos institucionais. Na sua visão, qual que é o impacto quando existe realmente essa distância entre o que o líder fala e o que ele pratica, né? Ou o que está escrito na parede e ele está praticando? E como que isso afeta a cultura e o engajamento das equipes? Eu vejo como uma perda de credibilidade, tanto por parte dos colaboradores, quanto até por parte dos clientes. Como você falou, algumas empresas investem com consultorias, assessorias, enfim, descrevem uma missão e valores poéticos, mas não vivenciam aquilo. Então, isso, a empresa perde estrategicamente porque ela perde a linha de crescimento. Qual é a ideia de ter valores escritos? As nossas regras, como é que nós vamos caminhar? E se eu tenho valores descritos, mas que não são cumpridos, eu não tenho identidade. É a identidade da empresa, né? E o colaborador percebe isso, ele fala lá nos valores conceitos, mas ninguém me respeita. Eu estou sendo moralmente assediado, eu estou sendo maltratado pela liderança ou pelos meus pares. Onde é que está o respeito às pessoas, né? Então, ela tem que caminhar de acordo com os seus valores. Por isso que esses valores, gente, antes deles serem descritos, eles são analisados. Postura. Como é que ela caminha? Porque não adianta eu fazer algo muito bonito, muito poético para colocar na parede, mas que não é a realidade. É como dentro de uma casa, de uma família italiana, onde todos são muito expansivos, falam alto, gesticulam muito. Você dizer não lá em casa é senso. Você tem uma cultura estabelecida dentro da empresa e ela vem do dono, sim. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque a empresa é a cara do dono. Então, quais são... Mas todos temos os valores. Quais são os valores daquela empresa, daquela cultura? E eu preciso ter gente que caminhe de acordo com a cultura da minha empresa. Eu preciso selecionar pessoas que têm uma cultura similar. Eu trabalhei muito tempo com educação, ainda trabalho, e se eu fosse uma professora que não acreditasse na educação, nossa, mas você tem qualificação, você tem o curso superior, você tem as especializações para ser professora, mas eu realmente tenho essa cultura dentro de mim, eu realmente acredito na educação. Se eu acreditar na educação, eu vou ser uma boa professora em qualquer escola, em qualquer centro de formação. Mas eu preciso ter uma cultura similar à daquela empresa
para que eu apresente resultados, para que essa empresa consiga extrair resultados de mim. Então, esse momento de seleção, de traçar um perfil bem definido na hora de você contratar uma pessoa, seja para operacional, seja para nível de liderança, é essencial, porque se essa pessoa tiver uma cultura que se assemelhe à da sua empresa, os resultados não vão ser sólidos, consistentes. Eu preciso ter pessoas na minha equipe que gostem das coisas que essa empresa gosta, que acredite, tenha as mesmas crenças que essa empresa tem. Porque aí sim a gente tem um alinhamento estratégico de valores. Do contrário, as coisas não vão fluir bem. Exato, Loiva, eu concordo com você. E aqui trazendo, né, as suas colocações do Rodrigo, eu fico pensando, né, o problema muitas vezes não é a falta de capacidade. Você até tem, né, se esforçado como líder, que a sua empresa precisa até aqui, você se dedicou, você acompanhou, mas nós estamos vivendo num mundo onde as coisas estão mudando muito rapidamente, né? Como o Rodrigo trouxe a questão do desenvolvimento contínuo, né? Tá tudo mudando o tempo todo, e pensando nisso, as competências também mudam o tempo todo. Então, o próximo nível, né, seja da liderança, ou seja, o próximo nível de exigência do amanhã, ela também exige um próximo nível de competências, de novas habilidades, de nova consciência, como o Rodrigo trouxe, a questão da expansão do mindset, né, a mudança de mentalidade, uma nova forma de liderar, né, uma nova forma de desenvolver as pessoas, de construir essa cultura, como você trouxe aí agora, né? Mas eu queria dizer assim que a nossa conversa está tão gostosa, está tão fluida, está tão legal, né? Tá com tanto conteúdo, mas a gente está chegando aqui nos finalmente da nossa live. Eu falo que as lives, quando são boas, elas passam tão rápido, né? É 1 hora de live, mas parece que a gente começou agora, já passou quase 1 hora, olha que legal. Mas eu gostaria, assim, então, para que a gente fechasse aqui com chave de ouro, que vocês, que todos nós aqui, né, saíssemos refletindo sobre pontos extremamente importantes que nós trouxemos aqui e que foram discutidos, né? O crescimento da empresa, ela não garante o crescimento da liderança. E quando a liderança para de crescer, ela corre o risco de se tornar, sim, o limite da própria equipe. E aí tudo trava. O Rodrigo falou isso, né? Quando, de repente, a pessoa saiu para almoçar, tudo travou, né? Não flui. E isso realmente acontece, pessoal. Se vocês pararem e analisarem dentro da empresa de vocês, em algum momento, em algum lugar, vocês vão perceber que realmente, quando a gente não tem essa percepção de desenvolvimento, de continuidade, de tentar enxergar o que eu posso fazer de melhor, e esse é o nosso objetivo, é a gente melhorar a cada dia, seja como pessoa ou como profissional, né? Eu sempre, quando eu vou deitar, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e analiso o que eu fiz neste dia de hoje, o que eu posso fazer de diferente para ser um pouco melhor amanhã. Então, essa reflexão que a gente faz enquanto pessoa, a gente também tem que fazer enquanto profissional. Então, Loiva e Rodrigo, eu quero agradecer imensamente toda a contribuição, a participação de vocês aqui hoje nessa live, e gostaria então que vocês fizessem aí um fechamento, o que fica, né, a consideração final, qual o recado que vocês deixariam hoje, né, nessa nossa live, para todos nós aqui que estamos assistindo. Bom, fica à vontade. Loiva, começando pelas damas, então? Ok. Posso começar? Pode, por favor. Ok. Gente, a gente falou muito aqui sobre desenvolvimento e tal, e ninguém nasce sabendo. E não é... O problema é a gente continuar não tendo e não buscar ajuda.
Então, eu queria sugerir, quem tiver alguma dificuldade de desenvolvimento, peça ajuda, procure gente especializada, procure mentorias, porque a mentoria, a consultoria, ela se desenvolva. Muitas vezes a gente fica tentando, fechados no nosso cantinho, com um receio de dizer, eu não estou conseguindo delegar, então eu vou... E a gente se esforça muito e talvez não consiga atingir os objetivos, porque talvez não é o caminho mais assertivo. Então, não é problema pedir ajuda, gente. Não é problema buscar amparo. O problema está em a gente não se desenvolver. Então, a gente tem, graças a Deus, um mercado muito evoluído nesse segmento. Quem ajuda? Porque o maior beneficiado é você mesmo. É você se desenvolver, é você conseguir desenvolver a sua equipe, é você galgar novos patamares, é você ampliar os seus horizontes. E tal de todo mundo. Então, não deixem de buscar ajuda caso vocês precisem. É rápido, não, uma mudança comportamental demora, mas às vezes tudo que você precisa estar ali, às vezes uma frase bem dita, bem colocada, desvenda um totalmente novo. Então, mas o caminho é esse, é buscar desenvolvimento, gente, sempre. E isso faz bem demais. O conhecimento é libertador. Obrigada, Loiva. Rodrigo? Primeiramente, eu quero agradecer. Obrigada, Sônia. Foi um prazer estar aqui, conhecer. Sônia, muito obrigada. Foi um prazer mesmo. Obrigada, Loiva. Travou, eu achei que você tivesse parado. Obrigada, Loiva. Bom, quero agradecer a Lu, prazer, eu já conheço já, né? Obrigado por esse momento, né? Muito bacana. E eu deixo aqui, pegando um gancho aqui da Loiva, né? Desenvolvimento, né? Algo contínuo, né? Quem realmente quer alcançar o resultado, primeiro tem que pensar nas pessoas, em desenvolvimento, ampliar as competências, ter uma visão, uma visão sistêmica, né? Holística, e aprender bastante, né? Aprender constantemente, né? Eu costumo dizer que a gente tem que se adaptar, mas também se adaptar ao conhecimento, não só à empresa, né? Posso dizer que a gente, sendo comprometido, né? Não falando somente de meta, não falando somente de resultado, mas falando também de como que você trabalhar, se o ambiente está saudável, se o ambiente está legal para trabalhar. Então, eu deixo uma mensagem que realmente deve buscar o conhecimento, deve buscar entender como que funciona o mercado, como que funcionam as pessoas, porque em cada líder tem uma mente diferente, tem um coração diferente, tem um profissional diferente, e a gente tem que entender como que essa pessoa funciona, desenvolver ela, né? Então, eu acho que todos nós temos nossas particularidades e temos os objetivos, temos sonhos a conquistar. Então, eu deixo aqui que realmente temos que buscar o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E eu não vou falar mais nada, porque a Ana já falou, buscar ajuda profissional, buscar o conhecimento, buscar se desenvolver, porque isso com certeza vai fazer diferença. Obrigada, Loiva. Obrigada, Rodrigo. Exatamente, a gente também acredita nisso. E pensando nessa questão do desenvolvimento, né, de ir para um próximo nível, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, pessoal, algo que a gente está pensando e vai realizar, que é incrível, e foi realmente pensando nessas dores, né, na dor do desenvolvimento da liderança. Então, nós criamos a formação executiva em liderança. E essa formação é um encontro, é um evento, né, de 2 dias que irá acontecer em Alphaville,
no dia 1 e 2 de agosto, aqui em São Paulo. Então, vai ser uma imersão aí profunda mesmo, para líderes que entenderam que o próximo nível dos seus resultados, ele passa, né, pelo próximo nível aí da liderança. E o que eu preciso, né, fazer para ir para esse próximo nível? Então, nesses 2 dias, nós vamos estar aí trocando ideias, trocando materiais, ferramentas, informações, conteúdos que são aplicáveis, ou seja, você vai sair dessa imersão de 2 dias já conseguindo fazer algo diferente com a sua equipe, com o seu time. E nesses 2 dias eu não vou estar sozinha. Eu vou estar com o André Menezes, com a Verusca Galvão, com o Luiz Vicente, e nós vamos falar sobre temas fundamentais, como cultura organizacional, liderança, análise comportamental, que a gente traz aqui os perfis, né, do comportamento humano, a comunicação, que é extremamente relevante. Nós vamos falar sobre segurança psicológica, desenvolvimento de equipes e realmente trazer aí os desafios reais da liderança moderna, né? E não apenas conteúdos teóricos, que isso daí, pessoal, nós encontramos em livros, nós encontramos nos cursos, né? Mas o que a gente consegue trazer isso na prática? Então, é transformar todos esses conteúdos teóricos, esses fundamentos, na prática, para que eu consiga realmente, e para que vocês consigam realmente aplicar no dia a dia, no dia seguinte, com a equipe de vocês, para vocês já verem os resultados. E eles são visíveis, pessoal, vocês percebem assim que aplicam, né? Então, e quando a gente começou a divulgar, é interessante, né? Porque nós começamos a divulgar o evento de forma presencial em Alphaville. E aí, fazendo as lives e comentando com as pessoas, muita gente falou assim, Sônia, eu gostaria de participar, mas eu não sou de São Paulo, eu não consigo ir para São Paulo. Então, pessoal, sim, né? Nós vamos pensar, né, em vocês que não são de São Paulo e querem participar, nós não vamos deixar ninguém de fora desta formação. Então, nós realizaremos uma transmissão ao vivo para contemplar também quem não consegue estar aqui presente, né, junto com a gente. Claro que o presencial ele traz uma oportunidade diferente, mas que quem está online também vai ser contemplado, né? Então, não vai ter desculpa para não participar. Então, como a Loiva e o Rodrigo trouxeram aqui a questão do desenvolvimento, então, começa agora, né? Dê o primeiro passo. Então, nós vamos deixar aqui no chat o link, e embaixo aqui do vídeo também tem o espaço ali com todas as informações, com o link tanto do chat para você entrar na comunidade, quanto também aqui para participar da nossa formação, tanto online quanto presencial, tá bom? Então, minha gente, eu quero encerrar aqui deixando uma última reflexão. Talvez nós estejamos cansados porque nós continuamos tentando sustentar os nossos desafios, os novos desafios, com a mesma liderança de ontem. E talvez a pergunta mais importante seja: o que eu preciso fazer? Né? E quem eu preciso me tornar para ser melhor? Porque as empresas crescem, os mercados mudam o tempo todo, nós, enquanto pessoas, também mudamos, e a liderança que sustenta o próximo nível, pessoal, nunca é exatamente a mesma que construiu o nível anterior. Então, guardem essa reflexão. Agradeço aqui a presença de todos vocês. Loiva e Rodrigo, muito obrigada mais uma vez pelas trocas, pelas ideias que vocês trouxeram, pelos exemplos que vocês trouxeram. Eu tenho certeza que se apenas por essas informações, por essas dicas que vocês trouxeram, por essas reflexões, se o pessoal que está aqui nos ouvindo já começar a colocar isso em prática com as equipes, a gente já vai ter alguns resultados visíveis, né? Então, nós trouxemos aqui vários insights que, se forem colocados em prática, a gente já tem resultado. Então, pessoal, muito obrigada. Nós nos vemos na próxima live do Liderança que Transforma, dia 18/11, com o tema Você Decide ou Você Reage? Até a próxima, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Falou. Tchau, tchau.